Olá, olá, amigo ouvinte ligadinho na Rádio Itatiaia FM 87,9 e a partir de agora a galera que acompanha a gente pela nossa rede social, o Facebook e o Instagram. E também temos o nosso YouTube, é só você acompanhar aqui na sequência o vídeo também, a nossa live, a nossa entrevista, nosso podcast de segunda-feira, direto aqui do estúdio da 87, conversando hoje com duas convidadas especiais, a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Adriana Fontes, e a secretária executiva, servidora de carreira e assistente social, a Lourdes Mariano. Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante, que é a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, que acontece nesta quarta-feira. Então, a partir de agora, faça um convite especial. Você, amigo do rádio, amigo que tá aí, servidor público, o pessoal também em casa, amiga dona de casa, preste atenção. E a galera da rede social, continue sintonizado, mande alô, pergunta, compartilha, curte, fique à vontade para participar junto com a gente. Um assunto muito importante. Antes da gente falar do tema, eu vou dar bom dia para as convidadas. Bom dia, Adriana, bom dia, Lourdes, tudo bem? Bom dia, Lucas, bom dia. Pessoal que está acompanhando a gente aí pelas redes sociais, é um prazer novamente de estar aqui e falar novamente sobre conselhos, que é uma ferramenta muito importante na gestão, né? Bom dia, Lourdes. Bom dia, Lucas, bom dia a todos e a todas. Estou muito feliz de estar aqui hoje para poder falar alguma coisa, dividir alguma coisa e falar sobre conselhos, como será a conferência também. A gente teve aqui há um mês atrás, nas pré-conferências, se eu não me engano, um mês e meio, a Adriana esteve na rádio falando um pouco sobre o momento de preparação, sobre os encontros, para preparar discussões, temas. Como foi, Adriana? Faz um giro rapidamente, como foi essa preparação, as pré-conferências? Deu tudo certo? Aconteceu aqui no CCI, aconteceu no centro, lá, acho do outro lado da cidade, Maromba, Peneiro. Enfim, como é que foi isso? Foi muito bom, né? Sempre as pré-conferências é muito importante, né? Porque você consegue ouvir os usuários, né, dos equipamentos de uma forma com que eles consigam participar com um pouco mais de tranquilidade, né? Porque a conferência é muito corrida. Então é um momento onde você para, os técnicos dos equipamentos param e consegue ter ouvir melhor e contextualizar melhor com os usuários de uma forma um pouco mais clara, né? Para que eles também possam participar. Eu acho que a Lourdes pode até falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque a Lourdes está compilando todos os trabalhos, todas as propostas que foram feitas, né, Lourdes? Uhum. Então, a pré-conferência é realizada para discutir propostas para o município. Então, são pré-propostas e na conferência essas propostas vão ser aceitas ou não pelos usuários. Pelos participantes, né? Pelos participantes. E a gente conta com vocês dia 9, às 7h30 da manhã. Quem não fez a inscrição pode fazer lá, né? Mas tem inscrição pelo link também, que pode ser feita com antecedência. E é muito importante a participação de todos. Nós tivemos as pré-conferências em Maromba, nós tivemos Campo Alegre, tivemos Vila Flórida, tivemos no CCI. Campo Alegre, né? Uhum. E foi bem legal. Essas pré-conferências, então, reuniam um material, foi um esquenta para a conferência que acontece agora essa semana. Exatamente. E a gente observou a participação de algumas pessoas, teve um encontro do CCI. Esse primeiro momento serviu já para colher alguma informação? Serviu para colher informações que serão usadas na conferência? Sim. São propostas, né? Os usuários já fazem propostas, muitas das vezes daquele equipamento ali que está promovendo, né, para a conferência. Essas propostas vão para a discussão na conferência, nos eixos, né? E dali elas vão ser aceitas ou não, ou vão ser incrementadas, né, colocadas mais alguma coisa, melhor trabalhada, para a plenária final saírem as propostas efetivas, né, da conferência. E aí a gente chega para a conferência propriamente dita, que acontece esta semana, com tema, com toda uma organização, já com um material preparado. Antes da gente falar como vai ser o dia, Adriana, fala um pouquinho pra gente dessa coisa de conferência. O que é? Qual é a importância disso no processo democrático, que a gente sabe que a voz da população, ela tem mecanismos de garantia para que ela seja realmente ouvida. Sim. E muitas pessoas às vezes fazem
manifestações, escrevem na rede social, mas não ficam atentas aos mecanismos que a nossa legislação permite, que são mecanismos eficientes, que se houver a adesão popular. Explica então pra gente essa importância, para que é, como que funciona, qual é o objetivo disso tudo? As conferências, ela é um ato garantido por lei, né? E eu costumo dizer que não é um favor que o governo faz, né? É uma obrigação. Então, nós conquistamos isso ao longo do tempo, né? A oportunidade da sociedade civil poder se manifestar. E as conferências nada mais é do que um espaço democrático, né, de fortalecimento das políticas públicas, no nosso caso aqui, da assistência social. Ali você tem os trabalhadores do SUAS, você tem a população, você tem o governo, né, usuários, que de alguma forma vão ali para avaliar o que está sendo feito, né, como está sendo feito, e propor mudanças, né, propor políticas novas, né, mudanças, por exemplo. Pode ser propostos lá, talvez, a implantação de um CRAS num bairro específico, numa localidade específica, né? Pode ser proposto ações para idosos, né? Melhoramento, infraestrutura de algum setor, enfim. É ali o local onde todo mundo pode avaliar, tanto população, quanto trabalhadores, quanto governo e quanto usuários, né? Melhorias para as políticas de assistência social municipais. A conferência ela é realizada pelo Conselho Municipal de Assistência Social, ao qual hoje você está como presidente desse conselho. E aonde fica o governo nisso tudo? Onde entra o executivo? As conferências, né, são todas trabalhadas, organizadas pelo conselho, né? Na comissão, nós temos representantes do governo, como representantes dos usuários, como representantes da sociedade civil. E o governo ele tem a obrigação de dar a infraestrutura, toda a estrutura necessária para isso. Então, é ele que cede o espaço, coloca o som, contrata o buffet, enfim, né? Então, o governo tem ali a obrigação de dar a estrutura necessária para que fazer a divulgação, né? Para que a gente consiga executar essa conferência. E o Conselho, com as representatividades, fazem toda a organização. Por isso que nós estamos aqui. Aproveitar e mandar um abraço para todos do Conselho Municipal de Assistência Social e para os demais conselhos, aqueles que atuam na nossa cidade. Como a gente falou, a gente sabe desses mecanismos oficiais, legais, onde a população tem a sua voz representada e, como a Adriana falou, é obrigação do governo. Por exemplo, a gente pensa lá que o governo está fazendo porque é bonzinho ou porque existe, não. E da conferência ainda sai um resultado que daqui a pouco a gente vai estar explicando como que funciona o pós-conferência para a execução disso a nível municipal, estadual e até chegar a uma questão nacional. É muito importante, Lucas, falar também porque assim, as conferências em determinados conselhos, ela impede, se ela não for realizada, ela tem problemas na liberação de recursos, né? Então, por isso que ela é extremamente importante. E na conferência a gente não fala só de políticas municipais, né? A gente traz também ações em relação à política estadual e às políticas nacionais. Então, a gente não discute só no nosso âmbito ali, né? Então, a gente tem situações muito críticas, como o BPC, que na conferência passada foi muito discutida, como a própria questão dos servidores, né? Do SUAS, que também tem toda uma organização ali necessária, quantidade de funcionário para cada equipamento, enfim. Então, ali é um local que a gente discute todas as políticas em todas as esferas, né? Que impacta de alguma forma a política pública de assistência social. E como que funciona a partir de agora? Fala pra gente quando que vai ser a conferência e para quem está ouvindo, como que faz para poder participar? É só ir? Como é que é isso? Ela acontece agora da próxima quarta-feira. Escolhemos um dia de semana para que ficasse mais fácil o acesso das pessoas. Antigamente era feita no Ana Gregory, né? Então esse ano a gente conseguiu que fosse feita aqui no centro. Então, na parte da manhã, ela vai funcionar no teatro, né? Que é a parte onde você tem a abertura, a fala, né? das autoridades, onde você tem as palestras, né? Esse ano a gente está falando do 20 anos do SUAS, tem 20 anos que a gente tem a política nacional, né? da assistência social. Ela vem com o tema de construção, proteção social e resistência, né? Uhum. Aqui a gente trouxe para um foco de integração entre as outras políticas, né? Porque a gente tem
há uma necessidade muito grande dessa integração com a política da educação, com a política do trabalho, com a política da própria agricultura familiar, né? Era muito importante, né, Lourdes, nessa questão da própria questão da cesta básica, enfim, várias coisas nesse sentido. Então, a gente está trazendo também esse ponto desse fortalecimento. Na parte da tarde é onde acontecem as discussões, né? Então, a gente tem, depois do almoço, a gente tem a divisão dos eixos, né? Que aí quem vai fazer a inscrição, ela escolhe qual tema ela quer participar. Então, a gente tem aqui no eixo 1, universalização do SUAS, acesso integral com equidade e respeito à diversidade, né? O eixo 2, aperfeiçoamento contínuo do SUAS, a inovação, gestão descentralizada e valorização do profissional. Eixo 3, a integração de benefícios e serviços socioambientais, fortalecendo a proteção social, a segurança de renda, a inclusão. É isso aqui, essa palavra que eu acho que estou errada aqui, mas tudo bem. Social no Sistema Único de Assistência Social. Eixo 4, gestão democrática, informação no SUAS e comunicação. Transparente, fortalecendo a participação no SUAS. E o eixo 5, sustentabilidade financeira, equidade no confeccionamento do SUS. Então, a gente ali, quem vai fazer a inscrição, escolhe ali o eixo, né, que é onde ela tem mais... Que vai participar. Né, que gostaria de estar fazendo a discussão e participa na parte da tarde. Os eixos, então, vão ser como se fossem grupos de trabalho e de discussão que, após a palestra, vão estar discutindo o tema. Isso. Nas palestras, você já consegue ter uma noção de tudo isso, né? Mesmo que quem não conhece a fundo a política da assistência social, durante as palestras, né, Lourdes? Quer falar um pouquinho sobre a palestra? Então, a palestra nós vamos trazer uma mestre em serviço social, a Rosimeire dos Santos. Ela é do SEAS, Conselho Estadual de Assistência Social. Então, ela vai falar sobre 20 anos do SUAS, construção, reconstrução e resistência. Tá? Na segunda palestra é a Edna da Silva, que vai falar sobre... Ela vai falar sobre as redes de cuidados. As redes de cuidados. O SUAS, o território e a sociedade civil, que é justamente essa integração que a gente busca SUAS, territórios e a sociedade civil. Isso. As palestras vão acontecer, para recapitular, na parte da manhã, em qual local? No teatro. Né? A partir das... A gente começa às 7h30 com o credenciamento. Então, quem não conseguir fazer a inscrição através das redes sociais, do link, ela pode fazer na hora. Então, de 7h30 até 8h30, vai ser o credenciamento para quem já fez a inscrição, e quem não fez a inscrição e quiser fazer na hora, poderá fazer. Né, a palestra. E 9 horas começa a abertura e logo em seguida as palestras. 9 horas tem a abertura. A abertura que a gente fala é dando bom dia, cumprimentar, explicando. Tem a leitura do regimento. E aí inicia as palestras. Que vão até meio-dia, né? O que o adoçante está fazendo aqui? Então, é porque a gente estava tomando café. Faz parte da nossa mesa de trabalho. Eu coloquei aqui para a gente dar uma olhada o convite. Eu dei um zoom, então a imagem não ficou tão boa, mas é para a gente poder visualizar melhor. 14ª Conferência Municipal de Assistência Social de Itatiaia. Essa é uma logo nacional. Nacional. Ok, a conferência ela segue diretrizes e uma estrutura nacional, uma proposta. Isso, é tudo definido, né, através de resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, né? E aí o Conselho Estadual também coloca algumas pontuações, né? E o Conselho Municipal acompanha toda essa organização a partir daí. Aqui tem o convite, aqui tem essa agenda. Eu dei um zoom também para a qualidade não tá tão boa, mas para a gente ter uma noção. No Teatro Municipal Oswaldo Mota, então no centro, na Dona Apolinário, das 8 ao meio-dia. Nesse primeiro momento, credenciamento, 9 horas abertura oficial, com as sequências das 2 palestras, como a Lourdes explicou. E aí no teatro, então vai ter 2 situações. Na parte da manhã, Teatro Municipal. Leitura de regimento, palestras, abertura. E na parte da tarde, aí tem o almoço, aí cada um vai para sua casa. Almoça e volta. Não, a gente, na verdade, para os inscritos, né, é servido almoço. Tá. Então, por isso que é importante a pessoa se inscrever. Isso. Sim. Então, é importante você que está acompanhando a gente, faça a sua inscrição.
E aí, para quem se inscreveu, tem o almoço Tem o garantido. almoço garantido, isso. Que vai ser na Casa da Cultura. Na Casa da Cultura, meio-dia. E aí a pessoa vai, almoça e na sequência às 13 os trabalhos retornam. Isso. Às 13 horas inicia os grupos, a formação dos grupos de trabalho, aí vai pra Casa da Cultura. É perto, então sai do teatro, vai pra frente. Na Casa da Cultura, na Rua Antônio Gomes de Macedo. E aí tem a formação dos grupos, as discussões, plenária, tem uma votação, uma eleição, como que é são isso? escolhidos os delegados, né? Que são pessoas que representam o Conselho Municipal e levam essas propostas estaduais para serem discutidas na Conferência Estadual. Então, o conselheiro que é escolhido, ele se coloca à disposição, né? Ele se coloca, ele fala, eu quero ser delegado. No final, a gente tem uma eleição e essas pessoas vão defender essas propostas estaduais na Conferência do Estado. E aonde o município também tem a obrigação de promover essa ida, né? Isso tudo é custeado pelo governo. Precisa ser custeado pelo governo. A conferência sai quantos delegados? 6 São delegados. 6 delegados. 6 delegados. Pode ser qualquer membro participante. Qualquer membro Sim. participante. Aí a gente tem lá, tem que ter representante Qualquer do pessoa. governo, tem que ter representante da sociedade civil, do usuário e do trabalhador. Então, dentro desses representantes, pega esses segmentos Isso. para ter esses delegados para Isso. poder participar da conferência estadual. E lá na Conferência Estadual, quem quiser participar da Conferência Nacional, se coloca à disposição na Conferência Estadual e pode ser eleito para ir Brasília, defender as propostas do Estado do Rio de Janeiro em Brasília. Agora, vamos entender um pouquinho como que funciona essa próxima etapa de pós-conferência. Esses resultados, né? Você teve lá a votação, discutiu essas coisas, discutiu esses temas, teve esses eixos, essas propostas. Esses delegados pega isso e leva para defender na próxima? Como é que é isso? Não, na verdade, a gente, depois da divisão dos grupos, né? Saem lá as propostas oficiais. Também, ali onde as propostas da pré-conferência vão para esses grupos, né? Aí a gente vai para a plenária, que é todo mundo, que aí junta todo mundo, e lá a gente discute cada proposta. Então, todo mundo de acordo, fechamos todas as propostas que vão para o Estado, para o Nacional e para o município, e essas propostas, elas devem nortear as políticas do município, as que foram definidas para o município. Então tu já tem questões municipais. Então, aquilo ali tem que fazer parte das ações do governo, né? Infelizmente, o PPA já foi... Eu não sei se já foi fechado, porque acho que estava uma consulta pública aí, mas ela deveria fazer parte do PPA, e que geralmente o PPA é aberto, né? Então dá para colocá-las ali. Então, no próximo orçamento, essas propostas já devem estar pensadas pela gestão, né? Pela gestão da assistência social, para serem implementadas nos próximos 3 anos e meio, né? Você poderia dar um exemplo de concreto, Adriana? Qual seria uma ação concreta que a conferência deu resultado e que o município teria que fazer? Por exemplo, a instalação de um CRAS do outro lado da Dutra, né? Isso é uma proposta que já é antiga, não é nem de agora, porque a gente acaba pegando o que não foi executado na conferência passada, né? E colocando novamente para cá. Então, isso é uma ação. Uma outra ação que eu acho de extrema importância, a gente tem... acho que no governo federal, ano passado ou 2 anos atrás, eles mudaram a cesta básica, né? A cesta básica hoje tem que ter frutas, legumes, não só as coisas não perecíveis. Então, por exemplo, a gente tem os usuários do Bolsa Família, né? Ou do CadÚnico, que são duas coisas diferentes, né? Então, a gente poderia, por exemplo, junto com a agricultura, fomentar, né, a organização de uma agricultura familiar, né? Ou incentivar determinadas famílias a ter algum tipo de cultivo, a produzirem. E aí, dessa produção, poder ser comprada pelo município, é óbvio, né? A educação também tem uma verba para isso, né? Para merenda. E aí, essas famílias elas poderiam passar a produzir e o governo comprar dessas famílias tanto para a cesta básica, do que o benefício eventual, né? Complemento da cesta básica, como para a educação. Então, isso é uma ação que pode sair dessa conferência. Ou seja, pode ter ações concretas, como instalar um equipamento, sim, ou um serviço a ser prestado pela assistência. O outro também que é antigo, né? Que é o Centro-Dia, né? Que é dos idosos, né? Que a gente já vem discutindo há muito tempo no município, nessas conferências, né? Então, no ano passado já tinha isso, que era a implementação do Centro-Dia.
Então, pode ser que isso surja novamente nessa conferência, né? Então, são várias ações que são discutidas ali, elas têm que ser aprovadas, né, na plenária final, e elas devem ser implantadas na gestão. Ou seja, mais um motivo para você, amigo que nos acompanha, amiga que está junto com a gente, de participar nesta quarta-feira a partir das 9 horas, a partir das 7h30, na verdade. Quem não se credenciou, tem um link, a gente vai colocar na descrição, nos comentários do vídeo. Tem também uma matéria na nossa página que a gente coloca o link. Esse link está disponível na página da Prefeitura, provavelmente sim, também. Então... Ô, Lucas, eu queria só chamar a atenção, só para mais um detalhe, que é o seguinte. A gente vê muito as pessoas participando muito das políticas de meio ambiente, né, das políticas territoriais, né? A gente vê muito essas discussões de saúde também, às vezes a gente vê muito essas discussões na rede social, mas eu queria chamar a atenção das pessoas o quanto é importante a gente participar das discussões das políticas públicas de assistência social. Os objetivos do milênio, né, que são as chamadas ODS, que são os objetivos definidos mundialmente, né, para os países poderem alcançar o desenvolvimento sustentável, e que é muito usada na área ambiental, as 6 primeiras são voltadas para as pessoas. A diminuição da fome, a igualdade de gênero, a saúde, a educação. Então, assim, olha para você ver, tudo que a gente vai discutir nessa conferência, que pode ser discutida nessa conferência, ela impacta no meio ambiente, ela impacta no plano diretor, ela impacta nas discussões em relação ao trabalho, né? Então, assim, muitas pessoas não se ligam muito, mas é de extrema importância que as pessoas, a população, de modo geral, possa participar dessa conferência. Quem puder, nem que seja na parte da tarde, para participar de um eixo. Quem não puder o dia inteiro, acho que é 3h30 que está previsto a plenária final, sim, também pode ir lá para poder dar a sua sugestão, ou só ir na palestra de manhã. Então, assim, é de extrema importância que as pessoas possam participar dessa conferência. Sem contar que a gente também está convidando todos os conselhos, né? Já fica aqui, eu já mandei o convite individual para cada um, mas assim, o Conselho da Criança e Adolescente é importante, o Conselho do PCD é importante, o Conselho da Saúde é importante, da Educação é importante, porque não tem como, você não consegue. Outro dia eu falei que a assistência social enxugava gelo, quase me bateram lá, mas porque, na verdade, assim, não adianta, você vai pegar uma criança, a gente é você, né, nós dois somos do Conselho da Criança e Adolescente, parceria, né? A gente sabe que se não tiver uma educação, se aquela criança que está em vulnerabilidade não tiver acesso à educação de qualidade, vai enxugar gelo, vai para casa-abrigo. Né? Se a família está passando uma necessidade, está passando fome, uma vulnerabilidade, vai para casa-abrigo. Então, assim, essas políticas, essas pessoas precisam entender que a discussão das políticas de assistência social, elas são tão importantes quanto a de meio ambiente, quanto a da saúde, quanto a de território, que é o plano diretor. Então, assim, é de extrema importância que as pessoas participem dessas discussões. E não só ir para a rede social reclamar depois. Que foi o que a gente falou no início, são os equipamentos, são as formas... Trabalho em renda é muito importante. São as formas oficiais da gente reivindicar esses direitos e parar de barulho. Eu assisti um filme que falava muito isso, é fazer barulho, né? Quer fazer barulho, mas aí quando você tem uma ferramenta, um equipamento, uma estrutura legal, é algo realmente construído para isso, mas precisa ter a participação da população para que seja forte, para que seja eficiente, eficaz, essa coisa toda, que possa realmente surtir efeito, para que a gente possa usar como uma ferramenta. Temos aqui agora o resultado da conferência. Senhor chefe do Poder Executivo, independente de quem seja, seja o prefeito A, B ou C, seja o vereador A, B ou C, seja o secretário A, B ou C. Governo, olha só, essas foram as propostas que foram debatidas e discutidas pelo povo, por meio de uma conferência oficial. Quando que o senhor vai executar? Isso. Não é, aqui a gente queria saber se vai poder. Não, é quando. Tá aqui a proposta. Precisamos de um plano de aplicação, um plano de execução dos resultados da conferência. Sim. A mesma coisa vai servir para o Estado, a mesma coisa vai servir para você entender a importância disso tudo, né? É interessante, Lucas, que assim, é normal, né, todos os governos, eles convocarem os seus servidores, né, para participarem, né, até
uma forma de movimentação. Mas isso não é legal. Não é que não seja legal, claro, todo mundo tem o direito de participar, mas é importante que a população se mobilize também, porque quando a gente só tem servidor, a gente acaba não tendo como a gente pode dizer, uma representatividade. E aí, às vezes, não é aquele servidor, não, aquelas pessoas que estão ali não tenham valor, nada disso, pelo contrário. O servidor ajuda muito, né, Lourdes? A Lourdes tem 23 anos. Às vezes nem mora no município também, né? Então eu acho importante as pessoas, os usuários participarem. Os trabalhadores do SUAS, né? Sim. A Lourdes, por exemplo, tem 23 anos de servidora pública no município de Itatiaia. O quanto de coisas que ela não pode... agregar. Então, assim, é extremamente importante a participação dos servidores, é óbvio, mas a gente precisa que tenha uma equidade na representação. Então, né? Adriana, antes da gente encerrar, gostaria de pedir as considerações finais da Lourdes e gostaria de pedir que você reforce esse convite para quem está acompanhando a gente. Tá, eu faço convite a todos os usuários do município que participem, pela importância que é ter um conselho atuante, tá? E defensores de políticas públicas. Olhando para a câmera, Adriana. Então, quero reforçar também, né, o pedido da Lourdes para os trabalhadores do SUAS, né? Que também são extremamente importantes, né, Lourdes? Sim. Os trabalhadores do SUAS poderem estar lá também. E reforçar mais uma vez o nosso convite para que toda a população, independente se é usuário ou não, se usa, né, se tem uma necessidade efetiva ou não, mas que possam estar conosco, os servidores que puderem participar também, mesmo que não sejam da assistência social, que possam estar lá conosco para que a gente possa construir uma política de assistência social forte e para todos, independente de governo. Aqui a gente não está falando de políticas partidárias, nós estamos falando de políticas públicas. Então, independente do governo, a gente quer que as ações sejam feitas, sejam executadas para o bem da população como um todo. Então, fica aqui o nosso convite, quarta-feira, dia 9, a partir das 7h30 até às 17 horas. Quem puder ir na parte da manhã, vai de manhã. Quem não puder, vai na parte da tarde. Mas não deixem de passar lá e de dar a sua contribuição para que a gente possa fortalecer as políticas públicas de assistência social, que são extremamente importantes para todas as outras políticas darem certo também. Agradecer a participação da Lourdes, da Adriana, desejar uma boa sorte, mandar um abraço para a Kátia Silva, mandou um parabéns, Adriana Fontes. A Kátia é membro também lá do nosso Messuplate, lá abraço, da integração. Kátia, a todos os demais membros da comissão organizadora. E a você, amigo ouvinte, fica aí o convite e a gente se vê lá, né? A gente estará lá firme e forte. Mais uma vez a gente quer agradecer a rádio, né? Que sempre está de portas abertas não só para o Conselho de Assistência Social, a gente já esteve aqui com o Conselho da cidade também, né? Então está sempre aberta e sempre disponível para que todas as pessoas possam trazer tudo que for de bom e produtivo, esclarecer a população do nosso município. Obrigada. E a você que nos acompanhou pela Rádio Itatiaia FM também, amiga dona de casa, continue sintonizados. A gente continua com um programa ao seu lado. Se não pôde acompanhar pela rede social, acessa lá Rádio Itatiaia FM no Facebook ou no Instagram. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau. Valeu.